Salve, salve! Eu sou o Leloy e você está na Cálido TV. E é o seguinte, antes de tudo, já deixa seu like, sua inscrição se você estiver no YouTube, certo? E também, agora no Spotify, mano, chega com a gente, mano, vem acompanhando a gente, que a gente também vai postar, vamos tentar fazer esse podcast no formato original, que é só o áudio. A gente vai fazer de tudo, pra gente dar uma continuação e fazer várias temporadas no podcast no formato original e quem sabe futuramente se transformar em vídeos aí, né? Então eu falo pra vocês aí, hoje a gente tá aqui, mano, com o idealizador desse quadro, salve Jorge Oliveira. Tamo junto, meu parceiro Nego Panther, jornalista, rapper. Tudo bem? Como que você tá? Beleza. Prazer estar aqui. Prazer estar fazendo esse projeto aí em parceria com você aí na Cálido TV. Animado pra gente trocar essa ideia aí, falar de um tema muito importante pra gente, né, cara? Meio ambiente, muito importante pra gente, muito importante pra quebrada e ver como que essa mistura dá certo aí, como que a gente junta aí a nossa experiência, a nossa vivência com esse tema importante aí. Obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade aí. E, cara, animado aí para os próximos capítulos. E já deixando claro, viu, gente? Eu já tinha vlogs no canal da Cálido TV que eu já explicava sobre, mas eu tirei porque eu parei de fazer vlog e comecei a fazer matérias mesmo. Mas como eu já tinha explicado, para quem me acompanha desde o início sabe, a Cálido TV era um projeto que eu tinha em mente de poder fazer eu, o Jorge e meu primo Rick. Infelizmente, por causa da Covid-19, em dezembro de 2020, antes das primeiras doses de vacina chegar no Brasil, o meu primo Henrique ele faleceu de Covid-19, ele era professor de filosofia, e então eu já tinha esse projeto da Cálido TV que faria eu e que faria o Rick, né? Esse meu primo, o Jorge e eu, o Leloy, eu ia trabalharia mais eu trabalharia mais na parte técnica. E eles, como o Jorge é jornalista, meu finado primo era professor em filosofia e tal, ele lecionava muitos anos já. E nós era tudo da mesma faixa etária de idade, eu sou de 85, o Jorge também é de 85, o meu primo Henrique, acho que ele é de 86, de 86 ou 87, a gente tinha 1 ou 2 anos de diferença, mas a gente viveu, conviveu, vimos as mesmas coisas e queria fazer esse projeto também acontecer. Então já é legal já deixar desse primeiro podcast registrado, né, falando um pouco sobre a Cálido TV, e é um grande prazer o Jorge, né, mostrar interesse da continuação nesse projeto, de trazer esse quadro, de mostrar interesse, de a gente estar podendo estar junto. E pra mim, esse é um grande presente, cara. Muito obrigado, Jorge, de coração mesmo. Obrigado você, cara. Tempão que a gente tá conversando, a gente tá sonhando com esse projeto faz muito tempo, né? E agora aí a gente teve essa oportunidade de fazer, né, cara? De desenvolver esse projeto aí. Saudoso Rick aí, essa memória aí pra ele. Então, quando a gente fizer, a gente vai estar lembrando dele também, Era o cara que gostava de conversar, né? Então, lembro Sim. dos áudios dele, falando de tudo. Tudo. Então, a gente vai poder fazer isso daqui também e saudar também a memória dele, né, cara? Nessa tragédia que foi a Covid, aí a gente perdeu alguém muito querido, né, cara? Que faz muita falta, né? Sim, sim. E vamos lá, Jorge, vamos começar então a falar sobre meio ambiente, principalmente, né, meio ambiente e nossa infância. Bora lá, vamos lá, vamos começar. Porque assim, às vezes o meio ambiente pra gente parece uma coisa muito distante, né? Quando a gente fala de meio ambiente, por exemplo, a gente que tá em São Paulo, a gente não tá em contato com a natureza muito, né, cara? A gente tá mais em contato com o concreto, né? Então, às vezes, quando fala de Amazônia ou de natureza, pra gente é uma coisa muito distante. E não é, né? Isso é uma ilusão, né? Então, quando a gente vai pra infância, a gente vê que esse assunto já tava lá. Tipo, não é uma coisa nova, né? Então, a primeira ideia me veio justamente dessa memória afetiva nossa, tá ligado? O que você tem de... Então, sei lá, me veio quatro temas, assim. Qual que é a sua primeira memória que você tem de natureza, sobre meio ambiente, qualquer coisa? Vou te dar um exemplo meu.
Quando era moleque, meu pai me levava no Parque do Carmo. No Parque do Carmo, lá a gente andava, cara. Muito Tipo, bom. a gente andava muito, assim, eu adorava as montanhas, e eu ficava, tipo assim, eu tô escalando, então eu andava direto lá. Então, quando a gente andava muito, e ó a memória, né? Eu lembro da gente andar tanto lá naqueles meios do parque, que uma vez a gente chegou num lugar que tava tendo uma construção, estavam desmatando e construindo. E aí a gente foi lá perguntar, meu pai foi perguntar o que que era. Era o Sesc Itaquera que tava fazendo, olha a memória. Então, Que legal, mano. tipo, a gente chegou lá, tipo, a gente ficava fazendo as trilhas lá e tal. E aí a gente chegou lá, estavam construindo o Sesc Itaquera. Olha o tempo que faz isso. Caramba, mas que da hora, velho. Então, isso é um exemplo de uma memória que eu tenho de sempre estar em contato ali, né, pelo menos na infância, com o parque, né? Tanto que é uma coisa que eu gosto até hoje, assim, tipo, eu curto isso, né? Tipo, o Boco Jordan e tal, já ia antes, então isso é uma das memórias, né? O que você tem de memória? Tem alguma coisa que você te lembra, assim, quando fala de meio Sim. ambiente, natureza, o que você lembra lá da infância sua, sobre Então, isso? eu lembro em duas vezes, em duas vezes não, de dois momentos, né, que eu tive na minha infância, assim, que meio que me impactou, assim, que foi da hora, foi a primeira, você falou do Parque do Carmo, poxa, cara, acho que a gente tem muito em comum sempre, sempre visitamos e tivemos no mesmo lugar, mas a gente só foi se encontrar mesmo só depois da maioridade mesmo. E um desses casos aí, minha família mora ali perto do Parque do Carmo, né? Minha tia Cida, minha tia Ana, meus primos. Então minha infância foi o Parque do Carmo. Então meu pai sempre levava eu lá. Sempre levava eu lá e eu tive a oportunidade de ver, tinha aquele lago lá, né? Aí tinha os marrecos, os patos que ficavam ali que o pessoal cuidava. Foi o primeiro contato, assim, meu. A gente cria de quebrada, não sai, mano. Não vai pra uma zona rural, né? A gente não vai pra um ambiente mais de floresta, tem esse contato com a natureza. A gente é aqui, é operário, desde a infância, os pais operários. O que faz a gente se diferenciar, assim, pra dar uma volta é visitar um parque que tem umas árvores, poder passar uma tarde ali, jogar uma bola. É, chupar um sorvete, estar junto ali. Esse era o lazer que a gente tinha, Era o principalmente lazer. nos anos 90, o contato que eu tinha em questões do meio ambiente. Mas aí de quando a gente fala também da outra parte, são as partes que que eu me lembro muito bem, foi essa questão do Parque do Carmo, que você ressaltou. E uma outra parte que infelizmente que marcou assim era vendo aqui o rio perto de casa alagar, né? Que isso também faz parte do meio ambiente, né? E, ver questões, a gente ouvir, principalmente dos mais velhos e tal, e também alguns que moram no bairro, sabem como que funciona o bairro, e mesmo assim julgam de simplesmente falar assim, eles jogam lixo dentro do rio, saca? E eu cresci ouvindo isso. Joga lixo dentro do rio, por isso que tem esses enchentes aí. Mas que eu comecei a crescer e fui ver que não é somente jogar lixo no rio, tá ligado? Não é somente isso, entende? Então foi que eu comecei a prestar muita atenção nisso. Foi, como que eu posso dizer? São alguns traumas de ver barracos destruídos, água levando, pessoas. Vinha aqueles caminhão, né, mano? Eu lembro que vinha aqueles caminhão de pessoas que se importavam com a situação. Tô dizendo de tipo, meu, não governamental mesmo. Não questão governamental. Não governamental mesmo. Tipo, pessoas querendo ajudar. Vinha aqueles caminhão de colchão, de alimentos, cesta básica pro pessoal. Eu acostumado também a ver sobre a defesa civil, né? Desapropriar alguns lugares e questões que era precário mesmo, de você ver que o barraco mesmo, a área totalmente deslizou e tal. Então a gente cresceu com isso daí. Foi o contato que eu tive, né? Principalmente nas quebradas. E depois na escola também, já começando a entender mais um pouco. E alguns outros momentos em relação ao meio ambiente, e é um dos temas que eu mais gosto. História e meio ambiente, ciências, na escola sempre foi as que me dei muito bem assim, nessas matérias, entendeu? E você, mais ou menos isso? Cara, e é legal você pensar isso justamente por isso, né?
é um assunto que tá na nossa infância, e aí eu acho que esse é o ponto, né? Por exemplo, mudou muito de lá pra cá as tragédias que você via, tá ligado? O rio, Não, os mano. barracos que caem, por É. quanto tempo faz, né? Mudou muito. Então, para você ver como é uma coisa que tá aí na nossa infância, tá ligado, né, à nossa memória, e historicamente não teve um desfecho ainda positivo, né? Você vê que não teve uma solução, né, cara? Sim. Então é isso que eu fiquei refletindo, né? Por exemplo, eu lembro que a gente fez uma época, um trabalho na escola, no ensino fundamental, acho que era quinta série, sexta série. A gente foi fazer um trabalho sobre a água, né? E a gente foi cantar a música Terra, Planeta, Água, do Guilherme Arantes. Eu lembro até hoje dessa É. música. Então, Sim. era um tipo de assunto que a gente já começava a falar, né, cara? Falava da Eco 92, É, essas verdade. paradas, né? Cara, eu assisti um programa desde criança, vamos dizer assim, que era o Repórter Eco na TV Cultura. Tem até hoje esse programa. É verdade. É Então, de verdade. vez em quando eu Muito bom. assistia. Muito bom. Então são essas memórias, assim, as mais antigas que eu tenho, assim, quando fala disso, assim, Eu, de, de ambiente. e outra de questões do meio ambiente, né, puxando esse gancho aí, é porque, querendo ou não, a gente assistiu TV Cultura, porque, mano, é assim, uma opinião minha, tá? Eu sempre gostei da grade da TV Cultura, principalmente pra criança, né? Pra infância. Lógico, é cultura e tal, mas a grade deles de desenhos, né? De aquelas animação de massinha, não sei o nome desse projeto que chamam, né? Que eles trabalham com isso. E os desenhos, que nem o projeto Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, sempre, meu, muito bom, mano. Muito bom, mano. Faz parte da nossa infância. E puxando, falando sobre isso, eu gostava muito de assistir o aquele Planeta Vida, né, que falava. Aquele programa que, acho que era Planeta Vida que chamava esse programa. E já levantava questões, né, as questões ambientais nesses vídeos, principalmente na questão daquela época de animais em extinção, né? E eu já via mas esse animal tá aqui, tá em extinção, tal. Eu ficava, caramba, cara. Tipo assim, por que disso? E eu não sei, cara. Eu vou chutar uma coisa aqui que me preocupa, assim, sabe, negão? Na realidade. Eu não sei, mano. Que as pessoas aí parece que tem um medo de falar. Não sei se é por causa do grande capital, não sei. Mas as pessoas meio que têm meio que receio, esses meios de comunicação, de mostrar realmente o que tá ferindo e quem tá ferindo realmente a natureza. Sabe? Se existe essa preocupação com. Essa preocupação com o meio ambiente mesmo. Eu vejo grandes empresas, grandes exploradoras aí procurando pessoas graduadas em gestão ambiental, tal, para trazer para diminuir o impacto, né? E é uma área que eu já tinha visto já um pouco, estudado um pouco, para mim poder tentar me graduar nisso daí, porque é uma área que me interessa também. Tanto isso, tanto jornalismo, tanto na parte de produção multimídia visual e audiovisual, são áreas que eu sempre gostei, sempre gostaria de dar uma atenção e tal. Mas isso me preocupa, cara, porque parece que o mercado, né, quem realmente tá causando esse estrago, parece que existe um pano, sabe? Um pano em cima que vamos dizer, a mídia em si, não somente a mídia, mas a gente fica à mercê de um pano, sabe? De um pano em cima. E é mais ou menos isso que eu vejo, que as pessoas não estão dando tanta atenção quanto deveria. Porque é a mesma coisa da sua casa. Você não limpa a sua casa? Você não varre a sua Uhum. casa? Você não quer ver as coisas organizadas, a roupa limpa e tudo? Então, a gente tem que entender que o planeta é nossa casa, tá ligado? Cara. E a gente meio que faz vista grossa por uma parte de coisa, entende? E principalmente os grandes responsáveis, que no caso, a gente sabe quem é. Principalmente essas grandes corporações. Eu vou até citar nome, eu já vi um documentário, outras pessoas que tem cidades aí no Nordeste e tal, que a Coca-Cola vai lá, entra lá, vai
vai explorar a área, usar, né, as águas daqueles locais, daquele lençol freático para produzir suas bebidas. E acontece a erosão, né? Porque é muita. É tão puxado a exploração da água naquele local que paga uma merreca pro governo que tá ali, que automaticamente causa as grandes erosões que, se fosse explorado naturalmente, né, não aconteceria isso. Então é mais ou menos isso que eu penso, que eu imagino. Tem alguém sempre passando um pano em relação a isso daí. E é importante sempre os dados que você vem apresentando e gostaria de apresentar, sabe? E é legal, cara, porque você tá falando, né? A gente acaba sendo alienado da realidade, né? Não. A gente acaba sendo alienado, tipo, a gente é levado a não pensar no meio ambiente, que o meio ambiente é aqui, cara, é onde a gente vive, é o nosso bairro, tem tudo a ver, é onde a gente existe, né, cara? Onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente dorme. Sim. E tem tudo a ver com a gente, não é uma coisa distante da gente, né? Só que a gente acabou. A ideia é que a gente não pense sobre isso, né? Então, às vezes, quando você vai falar isso, parece tipo um papo de playboy, né? Tipo, mano, que papo de playboy aí que abraça a árvore, não sei o quê. Sim. Não, cara. A gente entender que quando o barraco cai, é um problema social e ambiental. Quando tem um rio que não é canalizado, é um problema ambiental, social, de saúde, que o poder público tem que criar uma política pública ali, né? Exatamente. Então, essa coisa da gente se alienar. E aí eu falo por mim, assim, né? Fui me dando conta de meio ambiente depois de uma certa idade, mas, por exemplo, hoje eu entendo que é meio ambiente isso, mas assim, eu cresci no meu bairro lá, vendo uma senhora que ela catava latinha, material de reciclagem, né, cara? Todo tipo de material de reciclagem, assim. E aí ela tinha até um espaço na rua que ela armazenava e tal. Então eu cresci vendo aquilo, pra mim era muito natural. Só que eu não entendia que ela estava fazendo um trabalho importante pro meio ambiente, né? A princípio, pra mim era só uma questão de subsistência dela e da família dela. Sim. E olha que engraçado, né? E aí, perto da minha casa, quando eu era criança, tinha um ferro velho lá. E aí, quando eu tinha 6 anos, eu tinha um grupo de samba. Era eu e os meus primos ali. Praticamente era todos primos, só tinha um que não era. Mas era como se fosse. E aí a gente se reunia, a gente queria comprar instrumento para tocar, né? Para ter os nossos instrumentos. Que a gente tocava com os instrumentos do meu primo, que tinha um grupo profissional mesmo, fazia um show. E os instrumentos ficavam guardados na casa da minha tia. Então a gente usava quando os instrumentos estavam lá parados. E aí a gente queria comprar os nossos, né? E aí eu tinha 6 anos, eu dei ideia. Falei, já sei, vamos catar latinha, pegar a panela velha e vamos vender, juntar dinheiro e com esse dinheiro a gente compra. E a gente começou a fazer isso. E foi legal, porque foi um mutirão no bairro, assim, passando nas casas para ver quem tinha alguma coisa. Quem tinha panela velha, as mães, né? Primeiro é as mães, né? Pegar panela velha, amassar, Sim. alumínio, cobre, então tudo que a gente via assim de casa, depois ia pedindo pro pessoal mesmo. Então, e aí depois que eu fui entender que isso era meio ambiente, mas aí, cara, o que me incomodava, né? Que aí quando eu comecei a entender, né, frequentar alguns espaços e ouvir falar sobre isso, aí você via gente que não parecia com a dona Cida nem comigo falando, e como se fosse uma coisa muito revolucionária, assim, ela inventou catalatinha para melhorar o meio ambiente. A dona Cida tá lá, ó, trocentos anos luz à frente dele pegando latinha, e aí Sim. a pessoa vem com aquela ideia assim, tipo, fala, pô, mas ela já fazia isso há muito tempo, né? E aí a pessoa começa a dar palestra, vai, viaja, vai não sei o quê. E a dona Cida tá lá, sabe? Quem tinha que falar era a dona Cida. Ela tinha toda uma logística, sabe? E ela influenciou muita gente. Inclusive eu, depois os meus primos, porque a gente foi fazer isso para comprar instrumento, né? Teve uma outra coisa, uma outra história legal também, Da que é hora. da infância também, cara. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Meu tio corria lá no Serete, no outro clube lá, Tatuapé.
Meu tio é atleta até hoje, que corre. E aí, quando eu era pequeno, de vez em quando ele me levava com ele. E lá tinha uma época que tinha uns shows lá, cara. Então eu cheguei a ver show dos Raimundos lá, show do Charlie Brown Jr., vários shows legais que tinha. E aí eu lembro que a gente foi num show uma vez e eu vi aquele monte de latinha, assim, tipo, o pessoal bebia, eu falei pro meu tio, olha, tio, latinha. Aí ele falou, pô, mas o que é isso? Eu falei assim, ó, você tem saco lá no seu carro? Ele falou, tenho. Meu tio, ele trabalhava com confecção de roupa, então ele vendia roupa. Então tinha um monte de saco, aquele saco de roupa no carro. Que Eu falei, sacada pega lá, empreendedora é essa, hein, mano? Aí eu peguei aquilo lá, a gente começou a pegar um monte de latinha. Ninguém, olha só, era pra eu ser milionário se eu tivesse ido de frente com essa ideia com 8 anos. A gente começou a pegar várias latinhas, a gente encheu muitos sacos, assim. Todos os sacos que o meu tio tinha no carro, a gente encheu. E aí o pessoal vendo a gente pegar, cara, eu lembro que um cara falou assim, meu, por que vocês estão pegando isso? Eu falei assim, meu, isso aqui a gente vende, sério? Aí um monte de gente começou a pegar. E aí eu lembro que teve um cara até que ele falou assim pra mim, olha pra você ver como era uma ideia que não tinha ainda, né? Não era muito comum. O cara pegou uma latinha amassada assim e fez assim pra mim. Latinha amassada assim, serve? Aí eu falei pra ele, não serve não, me dá aqui. Peguei da mão dele, coloquei no saco. Mas era isso, as pessoas não sabiam disso. E aí, resumindo, né, essa história. E da onde que começou? Olha pra você ver a realidade. A Dona Cida, na quebrada. Na quebrada. A gente encheu, meu tio tava com o carro, a gente encheu o carro. A gente encheu o porta-mala, o banco de trás. Ele tinha um bagageiro, né, porque ele andava com roupa e tal. A gente precisou ligar pro meu pai, que ele tinha um outro carro, e ir lá buscar a gente pra pegar aquilo lá. E assim, foi uma grana, cara. Tipo, foi muita. E aí, assim, nem tinha essas empresas que fazem isso hoje, né? Então, assim, só que aquilo, era um moleque. Aí é essa história que eu tô falando. Eu fui a Dona Cida nesse caso aí, Sim. porque eu fiz a coisa, mas é isso, você tá lá, né? Despercebido e tal, você não tem tanta cultura, né, de pensar mais. Mas é isso, é uma coisa que é uma solução que já existia, né, cara? Já existia lá, né? Então, e aí, então, quando eu lembro de meio ambiente, eu lembro disso, dela, história. Como que a gente já tem as soluções, inclusive, né? Que aí depois o pessoal às vezes vem trazendo como se fosse uma coisa nova, né? Aí depois a reciclagem ganhou uma outra, né? Ganhou uma outra questão, né, cara? Uma outra seriedade, enfim. Sim. Mas... o meu sogro, ele é técnico de reciclagem, se eu não me engano, que chama. E ele separa, mano, todo esse tipo de plástico, sabe? Ele tem as categorias deles lá. E ele trabalhou já em muitas cooperativas que começou a trabalhar com isso, de fazer separação. Aí eu vi lá uma vez ele falando sobre os processos, é muito da hora, mano. Que nem ele separa os tipos de plástico todos, né? Aí coloca cada um em sua categoria, faz uma lavagem, tritura esses plásticos conforme as suas categorias e trituram eles e é vendido novamente para ser reutilizado. E hoje tem um mercado para isso, né? Eles vendem, o plástico tal, não sei o que, vale não sei quantos o quilo, o plástico tal. Então, mano, movimenta toda uma economia com essas cooperativas e tal. E algumas pessoas no início tinham muita preconceito. Quando começaram a surgir esses cursos técnicos, eu lembro, ele se aplicou nisso daí e abriu um leque de oportunidade para as pessoas que já viviam disso, principalmente nas periferias, porque a realidade seja dita. Essas questões aí de sobrevivência, de reciclagem, né? As pessoas falam, é catador de lixo, não sei o que e tal. Eu ouvia muitas pessoas dizendo isso. Falava assim que a pessoa tava sujando a rua, né? Exatamente, né? Mas é o contrário, cara. É o contrário. Aí hoje, a solução, né? É a solução. Aí começou os programas, né, que a prefeitura começou a fazer, principalmente aqui em São Paulo. Eu não sei se é nos outros estados, é assim, mas aí começou os programas um exemplo, de terça-feira é o dia
de passar a reciclagem. Separe aí as suas latas, seus plásticos, tudo que não for orgânico e tal, porque vai passar no dia diferenciado da coleta de lixo, né? Então, a gente vê que com o tempo essas necessidades começaram a ser aplicadas, né, na sociedade, né, também. Exatamente, cara. Então é legal, quando eu falei dessa coisa da memória, meu, tem a ver com isso, da gente olhar problemas e soluções, né? Por exemplo, outra coisa que eu lembro da minha infância disso. Sabão, cara. Minha mãe fazia sabão. Sabão aí. Então, assim, era aquela coisa de juntar o óleo, e aí eu lembro que ela juntava, às vezes tinham vizinhos que juntavam, minhas tias e tal, levava lá e ela produzia aquele sabão lá e depois saia repartindo com o pessoal. Então, pô, O melhor olha sabão o pra quanto lavar que a gente roupa, deixou. velho. Mano, Lavar roupa, verdade. Então, olha o tanto de óleo, né, cara, que deixava de ir, né, pros rios, né? Deixava de ir pra água por conta disso, né? Então são coisas que a gente acaba vendo, né? E essas coisas não eram valorizadas. Eu acho que é isso, né? Elas não eram valorizadas e aí quando a gente começa a valorizar isso, né? A gente começa a falar como se fosse uma invenção, né, cara? Como se fosse um grupo de iluminados que inventou isso e começa a levar para os lugares, né? Não é aquele negócio do tipo assim, pô, você já tem o conhecimento aí, sabe? Pô, o que você tá fazendo é isso aí que eu tô fazendo, então a gente se junta para fazer isso. Não, né? Parece que é uma coisa, se vende como uma coisa que não era dali, né, cara? Que não tava. Outro exemplo de infância. Cara, horta. Nossa. Você conhece, eu jogava bola lá no Paulo Duarte. Você lembra do Paulo Duarte? Sim. Atrás do Paulo Duarte ali, a minha infância toda teve uma horta ali. Hoje essa horta ela é muito premiada, ela ganhou vários prêmios, prêmio da ONU, prêmio de uma ONG da Alemanha. Caramba, mano. Várias matérias, ela é bem assim, mas ela é uma pioneira. E quando eu vi ela lá na infância, isso, meu, na infância também, eu lembro que o papo era assim, essa comida aí não é boa não, porque não tem remédio, toma cuidado. Minha mãe sempre comprava porque ela falava, é bom, né, porque é natural e tal. Então era uma coisa que louco, já existia, véio, né, cara? É orgânico já na época, né? Já era orgânico na época. Antes da moda, então já tinha lá, já era acessível. Ainda Jorge, tem lá. Então bem que a gente podia fazer uma visita lá qualquer dia desse pra gente fazer uma matéria também, lá, né? Cara. Também. Quando você tiver 100% aí de novo aí, porque o Jorge, ele tá com... O Jorge, ele tá, infelizmente, ele tá lesionado, ele tá se recuperando ainda de uma cirurgia que ele fez na perna e no tendão aí. Espero que logo, espero não, vai acontecer já a gente já tá aí. A gente já tá aí nas quadras, aí nos campos de futebol. Fazendo uns ganhar golaços. Uma Copa, né? Ganhar uma Copa aí, ser artilheiro, igual o Ronaldo. Você entendeu? E isso vai acontecer. Da hora, Jorge, mano. Muito bom sempre falar disso daí. Meu, as pessoas, infelizmente, isso tem que se tornar uma cultura, né? E está se tornando uma cultura. Falar de meio ambiente e começar a trabalhar com isso. Que é igual que eu enxergo assim, né? Que nem a gente tá conversando. Igual aconteceu com a senhora do seu bairro, que você viu ela trabalhando com a latinha, né? Com alumínio ali. E se sustentando a sua família com isso. Isso já foi na sua cabeça você aplicar isso também. De uma forma rentável de você, na sua infância, de você conseguir, você ser útil, né? A juntar esse material. E não ser somente com isso, com o óleo que você tá falando com a sua mãe, né? Que seus tios juntavam o óleo já usado para vocês fabricar sabão. E cara, é isso, mano. É isso. É tu continuar trabalhando que isso se torne cada vez mais cultural, principalmente que nem essas hortas orgânicas, para utilizar esses terrenos que não são habitáveis, mas tipo, se não for para ter um alojamento de pessoas que possam morar, de sair da rua, mas que possa ter o seu canto para poder
ter um solar, mas que também seja aproveitado nas grandes cidades para produzir alimento também, né, meu? Então eu acho Cara, isso área importante. de escola, de creche, né, cara? Às vezes um quintalzinho que você tem aí, tipo um espaço que você possa, sei lá, meu, plantar um alface aí pra você consumir aí, plantar uma salsinha. São coisas que são possíveis, né, cara? E aí também tem a ver, da gente pensar essa coisa da solidariedade, que nem a questão do sabão que eu falei. Mas não fazia para vender o sabão, né? Não era um negócio, né? Poderia ter virado, mas assim, era do tipo, vamos juntar, eu tenho a tecnologia, eu sei fazer. A gente junta o óleo, ela comprava as coisas e dava um trabalho, aquilo dava um trabalho, então ela fazia todo aquele trabalho, depois ela dividia, cara. Então, pô, se a gente tivesse isso aí, ó, você tem um espaço aí, a gente se junta para plantar alface, aí rúcula, e aí depois a gente consome. Então, sair também dessa lógica, né, de ter que comprar tudo, de ter que lucrar com tudo. Então, numa crise como que a gente está vivendo hoje, a gente viveu aí da Covid, a gente viu o quanto que é importante essas outras formas de se relacionar também, né, cara, de consumir, né, cara, de ter aquilo que precisa, e às vezes a gente tem algo que a gente não precisa, mas que outra pessoa tá precisando, né, cara? Então, juntar os saberes também, né, nesse caso. E eu lembro que era comum, né? Era comum as pessoas terem uma horta em casa, um jardim, um espaço. Hoje as grandes capitais, né, não somente no Brasil, mas no mundo todo, tá cada vez mais escasso esse espaço de você ter um jardim, né? Porque todo mundo tá morando nos prédios, nos condomínios, e isso daí, por causa da grande população no mundo, assim. E quem tem o seu espaço de terra para poder fazer tudo isso daí, um cantinho, mesmo que seja alguns metros quadrados, cara, acho que já dá pra. Não vou dizer privilegiado, né? Mas já causa uma diferença, assim, cultural para poder aplicar essas. Pra aplicar esses métodos, né, cara? Acho importante isso também. E essa ideia ali desse projeto, né, cara, e da periferia, é justamente perceber que é uma coisa nossa isso, né, meu? Já tá lá, é claro que a gente tem coisas que a gente não sabe, a gente vai aprender, mas também identificar as coisas que a gente já tem, né, que já fazem parte. Então, assim, olha quanta coisa que a gente já sabe, né, porque a gente já viu isso, a gente já viveu isso, né, meu? Você sabe a importância, por exemplo, você falou do parque, né? Como é importante todo bairro ter um parque para que as crianças possam ir nesse lugar, possam ter um lugar de lazer, possam ter um contato com a natureza, possam perceber isso, né, meu caso, elas fazem parte disso. Então, isso é uma coisa que a ideia do projeto é resgatar um pouco disso, né, cara? Outra coisa que me veio essas seriam as duas aí, primeira para baixo. Você viu que já tem bastante coisa para conversar, né? Só disso já é muita coisa, né? Mas, por exemplo, eu pensei, se você se lembra de algum rap que fala da natureza. Você lembra de algum rap? Caramba, mano. Agora você... Será, mano? Que fala da natureza? Não, mano. De cabeça assim, só se eu pesquisar, que eu não lembro, mano. Eu sei que você já perguntou, porque você já tem algum na cabeça aí. Mas fala pra gente aí. Falei. Não, eu também não tenho. Eu sei que tem, mas eu não lembro. Tem que pesquisar. Não, mas tem. Mas tem, é um sim. tema, cara. Tem. Um tema. Eu tenho certeza de uma coisa. Que tem, mas não é falando coisa boa, não. É chutando o balde. Não é porque o rap tem essa cultura, não. Porque de falar mal, mas é de protestar, muitas das vezes. E o rap, ele sempre pregou isso, né? Ele sempre pregou, ele tem uma ideologia muito forte na questão de reivindicação. Então... eu vou lembrar de uma coisa que não sei se você vai lembrar, mas é uma memória assim que eu preciso investigar ela melhor. Mas o Sedeca, quando a gente fazia o Rap em Festa, todo ano ele dava um tema. Eu lembro que teve um ano que o tema foi meio ambiente. Eu não lembro se foi o que a gente cantou, acho que não. Não. Mas aí tinha que fazer tema, um rap uma tema, música, né? sobre o tema.
E eu lembro disso. Eu queria resgatar isso, por exemplo. Aquela vez Isso que é uma coisa muito legal, cara. Mas cantou umas 3, 4 vezes no Sedeca. O primeiro que a gente fez lá, que foi na quadra mesmo, na quadra do Haroldo, na escola, Haroldo de Azevedo, que foi até os manos do Consciência Humana que cantou. Cara, não tô lembrado não, mano, qual que foi o tema, não. Foi alguma coisa sobre infância. Se eu não me engano, acho que foi alguma coisa sobre infância. Eu acho que a gente até tinha música, alguma coisa assim, né? A gente tava fazendo uma música que calhava como tema. Isso, é. Mas eu não lembro o tema. A gente tinha vários temas, né, cara? Teve tema da redução da maioridade penal, teve muita coisa, cara. Muita coisa. Exatamente. E eu não lembro, mas isso, por exemplo, sabe? Tipo, ou até música, mas assim, o rap é porque é a nossa praia também, mas assim, música, o que você lembra? Eu lembro do Terra, Planeta, Água, essa daí eu não esqueço. Ah, isso aí marcou. De coisas da nossa infância, assim, que eu. Acho que eu cheguei já a comentar com você. Que eu me lembro, cara, é da. Tinha um desenho que passava na Globo. Que tinha o Capitão. Acho que era o Capitão Planeta. Capitão Planeta. Eu tinha curtia os pra anel, caramba. né? Eu lembro. Isso, tinha os anel. Aí ficava terra, fogo, água, não sei o que e tal. Aí nós todos juntos, não sei o que e tal. A gente, tipo, invocava o Capitão Planeta tal, super-herói. Pô, mano, mas se a gente lembrar da época, era muito avançado, né, mesmo? Era bom, que levantava vários questionamentos. Porque isso daí foi o quê? Foi nos anos 90, mano. Foi nos anos 90. Foi da nossa infância, foi os anos 90. De 95, 94, 93 até, sei lá, 98. Foi mais ou menos isso daí, os anos 90, essa década aí. E é legal, né, a gente começar pensando nisso da nossa infância, porque a gente cresce com esse movimento do ambientalista. Quando a gente tem a Eco 92 aqui no Brasil, cara, foi um grande evento, né, que veio vários chefes de estado, né, cara, foi um evento importante, presidente de várias nações, era justamente alertando para o problema que a gente está tendo hoje. Sim. Então, assim, a mesma coisa do barraco que você falou que continua caindo, do rio que você ainda vê, sabe? Algumas coisas mudaram e outras não, né? Mas a gente olhar que durante esse período os problemas ainda continuam. Né? Sim. Então aí vai para o segundo tema, que é o segundo episódio. O que é emergência climática? Então, pô, é legal resgatar essa memória para a gente entender, olha quanto tempo, se a gente tivesse dado uma atenção, a gente poderia ter resolvido esses problemas. Né? Os barracos poderiam parar de deixar de cair, sabe? Eu lembro aí recentemente, aí no Elba, teve uma chuva aí que destruiu aí, né? Nossa. Uma coisa bem séria que teve aí recentemente, aí até, que é coisa que a gente vê desde a infância. Então, assim, a gente vê isso há muito tempo. Sim, sim. Então, essa questão da emergência, que nem você falou dos anos 90 aí, do Capitão Planeta, já era uma preocupação alertando. Só que a gente não ouviu esse alerta, né? A humanidade, a sociedade não ouviu esse alerta. Então, hoje a gente está num nível de emergência. Então, a gente já tem aquecimento, lugares que estão mais quentes, chuvas que estão mais intensas, né? Você tem aí todo um problema que já é real e que vai piorar. Qual que é a tendência? Mais barracos caírem esses que já caíram e outros onde não caíam. Mais casas serem alagadas, sabe? Sim. Aonde alagava, que não resolveu, e aonde não alagava, porque a gente vai ter a tendência de ter mais chuva. Sim. Então, isso aí. A própria Covid que a gente está falando hoje, é interessante a gente pensar isso, né? A gente está falando da infância, desse período, anos 90. A Covid, ela também é um resultado de um problema ambiental. Exatamente. Então, assim, olha o nível que chegou esse descuido, né? Então, como isso é urgente, né? E como isso diz respeito a nós, né? Não é uma coisa distante, sabe? É uma coisa... Sim. Urgente e presente, né? Cara, eu quero fazer esse programa com você. Essa segunda falando sobre essa urgência climática, né, meu? Que a gente tem que a gente
Que aí realmente a gente vai entrar mesmo na questão do abismo que o ser humano tá entrando, entende? Esse primeiro foi legal, esse resgate. Eu acredito que quem está aqui nesse podcast até esse momento, que já deu mais de 40 minutos, já se identificou com várias visões de mundo que a gente já vem passando, tanto na questão cultural, na questão nerd mesmo, que as pessoas gostam de dizer, mas querendo ou não, vai ser necessário, cara. Vai ser necessário entrar nessa parte do abismo, né? E a gente terminou já, vamos deixar essas outras ideias que a gente tava conversando no final do vídeo, né, pro segundo capítulo aí. Então, Jorge, desde já, mano, agradeço. Espero que o pessoal curta a parada, né? Quem tá acompanhando nós pelo canal aqui no YouTube e agora também aqui, né, nesse formato original do podcast, no Spotify. Se você ficou até aqui, cara, muito obrigado, tamo junto, não esquece seu like aí, não esquece seu apoio, leia as descrições aí, a gente sempre vai deixar aí bem especificado nas descrições do vídeo, tá? E tamo junto, cara, foi um prazer, Jorge. Obrigado, Lê. Obrigado aí pelo espaço, pela sua oportunidade. Agradeço aí quem ouviu a gente aí, curtiu. Tá? Manda depois mensagem aí, fala o que achou. Compartilha também alguma memória sua de infância aí e tal. Nos próximos a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Obrigado aí por quem ficou até aqui, tá bom? Obrigado por quem ouviu no final também. E é isso. Até o próximo. Valeu!